Olá, amigos do canal Use Franca, Minutos com Kardec, o educador, filósofo, escritor, sistematizador da doutrina dos espíritos, lei de sociedade. São leis atemporais, universais, imutáveis, eternas, criadas por Deus e trazem em si os atributos do próprio Deus. Lei de sociedade. A convivência social é uma necessidade. Qual o grau de sua importância nas relações humanas? Qual o maior desafio de conviver hoje em sociedade? Questão 766. Allan Kardec questiona: a vida social está na natureza? Certamente, respondem os espíritos, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, aqui eles lembram que nossos sentidos nos foram dados para a convivência. E Leon Denis diz que, antes de tudo, o homem é um ser social, destinado a viver com os semelhantes. Nada pode fazer sem o concurso destes. Abandonado a si mesmo, ficaria impotente para satisfazer suas necessidades, desenvolver suas qualidades. Joana de Ângeles diz que o homem inquestionavelmente é um ser sociável, organizado pela emoção para a vida em sociedade. Educadores como Jean Piaget, Pestalozzi destacam a importância do aspecto social no desenvolvimento infantil. Pestalozzi diz: a escola é uma verdadeira sociedade onde responsabilidades, normas de cooperação educam a criança. Mais ainda, o fator social intervém na educação intelectual, tanto quanto no domínio moral. Como Jesus convivia? Convivia na casa de Pedro, levou a cura do corpo e o evangelho no lar para a cura da alma. Visitou a casa de Levi, ensinou que quem precisa de médico são os doentes, levou o perdão como remédio e solução de convivência. Esteve em casa de Jairo, estimulou o despertar para a vida. Em um casamento em Caná, colaborou e levou alegria. Visitou Zaqueu, inspirou a transformação íntima, mostrou os tesouros do céu. Convivia com Marta, Maria e Lázaro, compartilhava amizade, lealdade, lições de sabedoria. Muitos lugares mais Jesus conviveu. Ao chegar, declarava paz àquele lar. Conhecedor da alma humana, incentivava a boa convivência, o desenvolvimento de talentos, descoberta de potenciais em sociedade, que são desenvolvidos na própria sociedade. 767. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? É a pergunta. Sim, por instinto, os homens buscam a sociedade. Todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Uma lei, então, de reciprocidade, trocas, complemento de talentos e qualidades. Em Depois da Morte, Leon Denis diz que depois de Deus é à sociedade que o homem deve todos os benefícios da existência. De tudo aproveita,
Mas essa participação dos frutos da obra comum traz o dever de cooperar nela, uma solidariedade. Permanecer inativo, improdutivo e inútil quando todos trabalham, segundo ele, seria um ultraje à lei moral, quase um roubo. Seria o mesmo que lucrar com o trabalho alheio ou se recusar a restituir um empréstimo que se tomou. Devemos então colaborar em sociedade com nossas possibilidades intelectuais, sentimentais, morais e físicas. No parecer de Joana de Ângeles, o insulamento é uma violência à lei natural, fuga da realidade das responsabilidades. Isolar-se a pretexto de servir ao bem não passa de uma experiência, segundo ela, na qual o egoísmo predomina. Longe da luta que forja heróis e constrói os santos da abnegação e da caridade. Solidariedade, fraternidade. Então, para a benfeitora, viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitá-lo com suas imperfeições, sem ser-lhe fiscal ou corrigi-lo, e sim acompanhando-o com bondade, inspirando-o ao despertamento e à mudança de conduta de livre vontade. Ainda conforme Joana, quando Jesus traz o conceito de negar o mundo, não é abandoná-lo, antes criar condições novas, modificar estruturas negativas e egoísticas, transformá-lo em reduto de paz, esperança, modelo do reino dos céus, diz a benfeitora. Lembrando que o Evangelho de Jesus é o maior tratado de convivência que existe. Indulgência, benevolência, paciência, humildade, comentado e enriquecido por Kardec e pelos espíritos iluminados. Conviver gera saúde física, mental. Existe um estudo em Harvard que analisou um grupo de pessoas do nascimento até 80 anos. Foram analisados vários fatores da vida dessas pessoas, o que comiam, o que faziam, atividades físicas, estresse, casado, solteiro, entre outros. Resultado: do grupo analisado, quantos desenvolveram demência? Dos que não desenvolveram, qual foi a característica em comum que mais protegeu da demência? O contato social. 768. Procurando a sociedade, pergunta Allan Kardec, o homem obedece a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo? Ele quer saber se existe ali um projeto divino. O homem tem de progredir, respondem os espíritos, está aí o projeto divino. Isolado não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece, enfraquece, perde o vigor. Respondem os espíritos. Allan Kardec também comenta essa questão e ele diz: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas se completam para garantir bem-estar e progresso. Precisamos uns dos outros. A parábola dos talentos mostra
quão impressionante é a quantidade de bênçãos de que somos dotados. O Criador não mediu esforços para nos equipar de elementos maravilhosos em prol da nossa evolução e que são, em sua maior parte, desenvolvidos na convivência social. Ao lidar com o outro, então, buscamos progresso. Saímos da barbárie exercitando respeito, limites, amorosidade, compreensão e entendimento. Richard Simonetti, no livro A Constituição Divina, diz que a socialização gera uma salutar interdependência. Não damos um passo, não satisfazemos uma necessidade, não resolvemos uma atividade sem mobilizar recursos gerados por outras pessoas. Usamos roupas que não produzimos, dispomos de móveis e objetos que não fabricamos, resultado do esforço de muita gente. Na questão 877, Kardec pergunta: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é respeitar o direito dos semelhantes. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Kardec, em seus discursos no livro Viagem Espírita, de 1862, diz que desde que dois homens estejam juntos, contraem deveres recíprocos. Se quiserem viver em paz, serão obrigados a se fazerem mútuas concessões. Esses deveres aumentam com o número de indivíduos. Mais concessões, mais trocas, mais aprendizados. Então, na convivência, olhamos aos que estão na frente e eles nos servem de exemplo, inspiração, estímulo. Olhamos na retaguarda e despertamos em nós solidariedade, fraternidade, compreensão. O outro é instrumento de aperfeiçoamento e aquisição de valores. 769. Uma vez que todos os gostos estão na natureza, por que é condenável o isolamento absoluto desde que cause satisfação ao homem? Pergunta Kardec. Ele quer dizer se o homem está satisfeito, isolado, e os espíritos respondem: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso? Aprovação? Eles perguntam. Quantas satisfações ilícitas, criminosas, viciosas na sociedade atual. 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Fazer a maior soma de bem do que mal é a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se isola, cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Aqui trazemos algumas reflexões. Existe a solidão necessária, um repouso, refazimento, um recuo temporário. Existe aquela solidão que adoece. Hoje vamos pensar aqui na solidão das redes sociais, um fenômeno moderno, onde a superconexão digital mascara o isolamento emocional.
uma ilusão de companhia, uma sensação de vazio, curtidas, visualizações, interações superficiais, muitos likes e a falta da troca real, olho no olho, ombro amigo. 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se dedicarem ao mistério de socorrer os infelizes? Esses se elevam. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Entre as inteligências múltiplas trazidas por Howard Gardner está a inteligência interpessoal, que apresenta habilidades importantes para a boa convivência. Habilidade da comunicação, ouvir atentamente, adaptar a fala, habilidade da empatia, da colaboração, respeito às diversidades, mediação de conflitos. Podemos citar espíritos que revelaram essa habilidade em alto grau. Gandhi, Madre Teresa, Nelson Mandela, Chico Xavier. Lembramos também de professores anônimos, não é? Nessa tarefa de cuidado, entendimento. 773. Por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que esses não precisam mais de cuidados? Os animais vivem a vida material e não a moral, respondem os espíritos. A ternura deles tem por princípio, o instinto de conservação. Logo que puderem cuidarem de si mesmos, está a mãe com sua tarefa concluída. E aí os animais passam aos cuidados dos homens, não é? Somos herdeiros de tudo isso, co-criadores e também co-cuidadores. 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. A questão 913 colabora aqui, olha, dentre os vícios, qual que se pode considerar mais radical? O egoísmo, respondem os iluminados, daí deriva todo o mal. Para os Pascal, cientista, filósofo, em O Evangelho, diz que o egoísmo é a negação da caridade. Sem caridade não há tranquilidade na vida social, não há segurança. Com o egoísmo, a vida sempre será uma corrida favorável ao mais esperto, em que as afeições são pisoteadas, nem os laços de família são respeitados, ele diz. Então, sentimos medos, angústias, inquietações, consequências do egoísmo na sociedade e mais corrupção, criminalidade, educação e saúde deficitárias, crises ambientais, política fragmentada e polarizada, feminicídios, problemas socioeconômicos, as fake news, os crimes virtuais, frutos do egoísmo. Sansão, no texto A Lei de Amor, diz que com o amor a alma encontra tudo que acalma e consola as penas de cada dia. Jesus, no livro Há 2000 anos, diz a Públio Lentulus sobre a sociedade da época. As ciências se transformariam ao sopro dos esforços de trabalhadores mais dignos do progresso. As leis iníquas seriam tragadas no abismo dos séculos de impiedade, porque só uma lei sobreviverá, a lei de amor
instituída por Deus desde o princípio. No livro Viagem Espírita, de 1862, Kardec pergunta aos espíritos de Bordeaux: a sociedade atual pode ser transformada? Ou seria um milagre? Pergunta ele. E ele mesmo responde: pois bem, é um milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, porque está nos desígnios de Deus. E a palavra de ordem é caridade. Fora da caridade não há salvação. Se a sociedade tomar essa máxima por bandeira, tudo modificará, diz Kardec. E ele fala da amplitude da caridade. Caridoso em pensamentos é o indulgente, caridoso em palavras. Nada diz que possa prejudicar o outro. E Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração. O caridoso, Kardec continua, o caridoso em ações assiste ao próximo na medida de suas forças. Lembra ele ainda das palavras de Jesus: fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem, que se aplica sem exceção a todas as relações sociais. Onde iniciar essa mudança? Seria o lar a base da renovação? Na questão 582, os espíritos afirmam a Allan Kardec que a paternidade é uma verdadeira missão. E na questão 208, ele pergunta: o espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? Há uma influência muito grande, dizem eles. Os pais têm como missão desenvolver seus filhos pela educação. E se falharem, serão culpados. No capítulo 14 do Evangelho, Santo Agostinho fala aos pais: compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. E lá nesse capítulo ele dá uma aula sobre educação dos filhos. Só um trechinho, ó. Façam como o bom jardineiro que corta os brotos defeituosos à medida que os vê despontar na árvore. Mais uma questão aqui sobre o lar. Há vida no nosso evangelho no lar? Ou está engessado, ou está parecendo um ritual? Alcione, no livro Renúncia, diz que a mensagem de Jesus deve ser conhecida, sentida e vivida. Mais sobre o egoísmo. Na questão 917, Allan Kardec pergunta: qual o meio de se destruir o egoísmo? O espírito Fenelon, teólogo, escritor e arcebispo francês, é que responde. Ele diz: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. Em tudo ele está, nas leis, nas organizações sociais, na educação, e só se enfraquecerá quando a vida moral predominar sobre a vida material. Quando isso acontecer, o Espiritismo irá transformar costumes, crenças, hábitos, usos, enfim, as relações sociais. Allan Kardec também comenta essa questão. O egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. A cura se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não a que instrui, mas a que faz homens de bem. Arte de manejar os caracteres como se maneja as inteligências, do mesmo modo que se aprumam plantas novas.
Essa arte, diz ele, que exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Hoje, muito se diz da educação emocional nas escolas. Há séculos atrás, Pestalozzi já trouxe a educação integral. Cabeça, coração e mãos. O desenvolvimento equilibrado das faculdades intelectuais, cabeça. Morais e afetivas, coração. Físicas e profissionais, mãos. Isso há séculos atrás. Ele que foi mestre de Allan Kardec. Parafraseando Jesus, Maria Dolores pergunta: e quem é meu próximo? Indaguei ao coração da vida, e o coração da vida, obedecendo à lei, respondeu com voz clara e decidida: olha em redor de ti, onde o dever te leve, do espaço livre e amplo, a senda estreita e breve. Fita em teu próprio lar, é teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente. E mais além do grupo familiar, é o vizinho piedoso e intransigente, é o mendigo a esmolar que te visita à porta, é aquele que padece privação ou problema em qualquer parte. É aquele que te esquece, é o outro que te humilha, a esconder-se no ouro em que se alteia e brilha, para depois cair quando se desilude. É aquele que se faz bandeira da virtude. É o outro que te apoia ou te faz concessões. É aquele que te furta o lugar e o direito, alimentando a sombra do despeito sem que te saiba ver as intenções. É a mulher que te guia para o bem, é a outra que atravessa as áreas de ninguém, avinagrando corações. O próximo, afinal, seja onde for, será sempre a criatura que te busca onde estás, procurando por ti o socorro da paz, rogando-te bondade, amparo, compreensão, amizade e calor, dando-te o nobre ensejo de seguir para a luz na presença do amor. E posso, sem meu próximo, viver? Perguntei comovida e disse novamente o coração da vida. Acende sem cessar a luz do bem, trabalha, crê, serve, chora, sofre e auxilia. Sem o próximo em tua companhia, nunca serás alguém. Maria Dolores. Para a gente encerrar, na Revista Espírita, Kardec diz que é pela doutrina espírita, a solidariedade não mais se restringe à sociedade terrena, abarca todos os mundos pelas relações que os espíritos estabelecem entre as diferentes esferas. A solidariedade é universal, porquanto de um mundo a outro os seres vivos se prestam mútuo apoio. Então a solidariedade é universal. E encerrando, trazemos o lema de Allan Kardec, que resume sua vida e obra, e que são pilares para a prática da convivência social: trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho que edifica, solidariedade que aperfeiçoa e a tolerância que eleva. Minutos com Kardec. A gente volta para mais reflexões.